A mão estava vazia. Abigail Miller olhou para baixo e viu apenas ar onde um segundo antes os dedos pequenos e pegajosos de David se enroscavam nos seus. O coração dela parou antes do cérebro entender. Então veio o grito, rasgando sua garganta com a força de algo selvagem e primitivo. David! Era 10 de setembro de 1896. A quermesse itinerante transformara Hollow Creek, uma cidadezinha esquecida no interior do Texas, em um carnaval de cores, músicas e promessas de alegria. Para Abigail, havia sido um presente para o filho. David, com seus 3 anos e meio, nunca tinha visto nada parecido. Carrosséis de madeira pintada girando ao som de órgãos mecânicos, barracas vendendo doces impossíveis, homens engolindo fogo, mulheres dançando com serpentes. Os olhos do menino brilhavam como se tivesse descoberto outro mundo. Ela soltou a mão dele por 10 segundos. Só 10 segundos para ajustar o... Charlie e segurar melhor a cesta de pães. Quando olhou para baixo novamente, David tinha desaparecido como fumaça. O algodão doce cor-de-rosa estava caído na poeira, pisoteado por dezenas de botas. O tecido colorido da camisa do menino, que ela conseguia avistar facilmente entre a multidão, minutos antes havia sumido. Abigail começou a correr, empurrando pessoas, virando barracas, gritando até a voz virar um guincho rouco e desesperado. Outras mães se juntaram. Homens largaram suas cervejas e começaram a revirar cada canto da feira. 1 hora depois, quando o sol começava a sangrar no horizonte, não havia sinal de David Miller. Apenas seu sapatinho encontrado perto do carrossel, com a fivela ainda brilhando. Foi quando o fotógrafo ambulante se aproximou de Abigail, que estava ajoelhada no chão, abraçando o sapato e balançando o corpo para frente e para trás como se embalasse um bebê invisível. Senhora, disse ele com voz hesitante, tirei esta foto há cerca de 1 hora. É seu menino? Ele estendeu a fotografia ainda úmida. Na imagem, David sorria radiante, o algodão doce maior que sua cabeça, em frente à barraca de jogos de argolas. Ao fundo, desfocado, mas inegavelmente presente, um homem alto de chapéu escuro observava o garoto, não com a atenção distraída de um adulto qualquer, com foco, com intenção. O xerife Thomas Reed chegou quando as lanternas já estavam acesas e a quermesse começava a esvaziar em ritmo fúnebre. Aos 42 anos, Reed era um homem justo, com mãos calejadas e uma reputação de honestidade que valia mais que ouro em Hollow Creek. Mas naquele momento, olhando para Abigail Miller se desfazendo diante dele, Reed sentiu algo que nunca havia experimentado antes. A certeza absoluta de que não tinha ferramentas suficientes para resolver o que estava por vir. Xerife, disse a Sra. Hawkins, dona da mercearia, com os olhos arregalados de terror supersticioso. Eu vi um homem levando uma criança. Seguia em direção à velha estrada, perto daquela casa, a casa da Porta Vermelha. Outros testemunhos se somaram, todos apontando para o mesmo lugar, como se uma força magnética os puxasse, a Casa 666. A construção ficava isolada na periferia da cidade, uma estrutura de madeira que parecia ter brotado diretamente de um pesadelo. Abandonada há anos, marcada por uma porta vermelha descascada e pelo número 666 pregado acima da entrada. Ninguém sabia quem havia colocado aquele número ali, mas a casa já carregava histórias. Animais desaparecidos, luzes estranhas vistas à noite, sussurros de rituais profanos. Reed montou um grupo de 12 homens. Cavalgaram pela estrada sob a lua cheia, as sombras das árvores dançando como dedos tortos tentando agarrá-los. Quando chegaram à casa 666, a porta estava entreaberta, rangendo ao vento, esperando. O xerife entrou primeiro, revólver em punho, lanterna a óleo na outra mão. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas. A casa tinha 5 cômodos, todos vazios, todos cobertos de teias de aranha e abandono. Mas no quarto dos fundos, Reed encontrou algo que fez seu estômago revirar. Um pedaço de algodão doce rosa, ainda pegajoso, e ao lado, marcas pequenas de sapatos infantis no assoalho empoeirado.
As marcas seguiam até o centro do cômodo e então desapareciam, como se a criança tivesse sido engolida pelo chão. "Arranquem essas tábuas", ordenou Reed. Os homens obedeceram com fúria, quebrando madeira velha, cavando terra. Nada. Apenas vazio e escuridão. Mas em uma das paredes, alguém havia rabiscado com carvão. Ele está observando. A busca se estendeu pela madrugada. Grupos varreram quilômetros de pradaria, revistaram celeiros abandonados, desceram em poços secos. Reed interrogou o organizador da quermesse, Cornelius Hale, um homem de meia idade com sorriso fácil e modos educados demais para um comerciante de feira. Hale tinha álibi sólido. Estava na barraca principal o tempo todo. Dezenas de pessoas podiam confirmar. Os outros trabalhadores da quermesse também foram verificados. Nada. Enquanto isso, na igreja, Abigail Miller não conseguia parar de tremer. Sentada no primeiro banco, cercada por mulheres que rezavam o rosário em murmúrios baixos, ela apertava o sapatinho contra o peito. "Ele está com frio", murmurava, os olhos fixos em algum ponto distante que ninguém mais conseguia ver. "Meu bebê está chamando por mim e eu não consigo ouvi-lo." James Miller, o pai, permanecia em pé perto da porta da igreja, as mãos enormes de fazendeiro, fechadas em punhos tão apertados que as juntas estavam brancas. Ele não chorava, não falava. Apenas olhava para a escuridão lá fora, como se pudesse forçar seu filho a materializar-se pela força da vontade. Nos dias seguintes, Hollow Creek se transformou em um formigueiro de desespero. Cartazes com a foto de David cobriram cada superfície disponível. Mensageiros foram enviados às cidades vizinhas, vigílias bloquearam as ruas, mas conforme as semanas passavam sem novidades, algo começou a acontecer. A Casa 666 deixou de ser apenas uma curiosidade mórbida e se transformou em lenda viva. Pessoas juravam ouvir choros de criança vindos de lá durante a noite. Outros viam sombras se movendo atrás das janelas quebradas. A porta vermelha, antes apenas uma aberração estética, agora era o símbolo do mal encarnado. Pais começaram a usar a casa para assustar crianças desobedientes. "Se não se comportar, o homem da porta 666 vai te levar." Reed voltou à casa inúmeras vezes. Em uma dessas buscas, descobriu algo perturbador nos registros do Corpo de Bombeiros Voluntários. 2 dias após o desaparecimento de David, houve um pequeno incêndio na Casa 666, apagado rapidamente, nunca investigado a fundo porque todos estavam focados em encontrar o menino. As marcas de queimadura estavam concentradas perto da lareira, mas Reed notou sinais de que objetos haviam sido queimados deliberadamente. Cinzas de papel, fragmentos de tecido. Alguém destruiu evidências. Mas em 1896, sem laboratórios forenses, sem comunicação rápida entre departamentos policiais, sem métodos científicos de análise, Reed estava lutando no escuro com as mãos atadas. Cada pista levava a um beco sem saída. Cada testemunha se contradizia. Cada esperança virava cinza. A última vez que Reed viu Abigail Miller, 3 meses após o desaparecimento, ela estava sentada na frente da Casa 666, no meio da noite, descalça, o vestido rasgado, batendo na porta vermelha com as mãos ensanguentadas. "David, filho, abre a porta", implorava entre soluços. "A mamãe está aqui. A mamãe veio te buscar." Reed precisou carregá-la nos últimos braços de volta para casa, e ela pesava menos que uma criança. A porta vermelha permanecia ali, imóvel, guardando segredos que ninguém conseguia arrancar. E na fotografia que o xerife guardava na gaveta da mesa, David Miller sorria para sempre, congelado no último momento de inocência antes de ser devorado pelo mundo. Thomas Reed acordou no meio da noite com o gosto de uísque barato e fracasso na boca. 6 meses haviam passado desde o desaparecimento de David Miller, e o caso o consumia como uma doença lenta. Ele sonhava com aquelas marcas de sapato no assoalho da Casa 666, desaparecendo no nada. Sonhava com a frase rabiscada na parede:
Ele está observando. Quem? Quem estava observando? Naquela manhã, Reed recebeu a visita de 3 figuras importantes da cidade: o reverendo Morrison, o prefeito Dalton e um homem que ele não esperava ver, Cornelius Hale, o organizador da quermesse. Sheriff Reed, começou o reverendo com sua voz grave de púlpito. A cidade está doente. As pessoas têm medo de sair à noite. Famílias estão deixando Hollow Creek. Precisa encontrar respostas, ou essa comunidade vai se destruir. Hale se inclinou para a frente, o rosto marcado por preocupação sincera. Demais. Xerife, se posso sugerir, já pensou em expandir a investigação? Talvez alguém que não seja da cidade, que não faça parte da quermesse. Um viajante, um andarilho, gente que passa e não deixa rastros. Era uma sugestão inteligente. Reed anotou, mas algo no tom de voz de Hale o incomodava. Era como ouvir música bonita, tocada com uma nota ligeiramente desafinada. O prefeito bateu na mesa. Também há a questão da casa 666. O povo quer queimá-la. Dizem que é amaldiçoada, que enquanto ela estiver de pé, outras crianças vão desaparecer. Não sei se consigo segurar a turba por muito mais tempo. Reed sentiu a raiva subir quente pela garganta. Queimar evidências não vai trazer David de volta. Aquela casa guarda respostas, eu sei disso. Se vocês a incendiarem, garanto que vou prender cada pessoa envolvida. O silêncio que se seguiu foi tenso como corda esticada prestes a se romper. Depois que os 3 saíram, Reed ficou sozinho em seu escritório minúsculo, olhando para o mapa que havia criado na parede. Alfinetes vermelhos marcavam locais importantes: a quermesse, a casa 666, avistamentos suspeitos. Ele havia traçado linhas tentando encontrar um padrão, mas tudo parecia aleatório, sem sentido, como se estivesse olhando para uma constelação que só existia em sua imaginação. Decidiu mudar de estratégia. Se não conseguia encontrar o sequestrador, talvez pudesse entender a casa. Quem era o verdadeiro proprietário? Por que estava abandonada? Quando o número 666 apareceu, vasculhando registros antigos na prefeitura empoeirada, descobriu que a propriedade pertencia originalmente à família Driscoll. Deixaram a região em 1889, 7 anos antes do desaparecimento. Ninguém sabia para onde tinham ido. A casa ficou vazia, intocada, como se carregasse uma maldição, invisível que afastava compradores. Reed interrogou todos os carpinteiros e ferreiros da região sobre o número 666. Ninguém assumiu a autoria. Apareceu ali sozinho, diziam os mais supersticiosos. Foi o próprio diabo que pregou. Reed não acreditava em diabo, mas começava a acreditar em algo pior. Maldade humana planejada, fria, calculada. Uma noite, voltou à casa 666 sozinho. Levou lanternas potentes e ferramentas, determinado a encontrar algo que as buscas anteriores haviam perdido. Desceu ao porão, um espaço úmido que cheirava a terra molhada e decomposição. Ali, entre ratos e escuridão, encontrou correntes pequenas presas à parede, do tamanho certo para pulsos infantis. Ao lado, desenhos infantis feitos com carvão, sóis, casas, figuras de pessoas. Alguém havia sido mantido ali. David, ou outras crianças antes dele. Reed sentiu náusea física. David pode ter estado aqui gritando por ajuda enquanto a cidade inteira o procurava do lado de fora. Mas para onde foi depois? Como alguém transportou uma criança para fora sem ser visto, com toda a atenção voltada para este lugar? A única resposta lógica: o sequestrador conhecia a cidade melhor do que ele. Conhecia os horários, as rotas, os pontos cegos. Era alguém confiável. Alguém acima de suspeitas. Foi então que Reed começou a investigar mais profundamente o passado de Cornelius Hale. Enviou telegramas para cidades onde a quermesse havia passado anteriormente. As respostas demoraram semanas, mas quando chegaram, trouxeram um padrão perturbador. Em 3 outras localidades, crianças pequenas desapareceram durante ou logo após a presença da quermesse. Nunca encontradas, sempre arquivadas.
Mas quando Reed confrontou Hale pela segunda vez, o homem estava preparado. Apresentou alibis sólidos para cada caso, documentos, testemunhas. Xerife, disse ele com calma desconcertante. Entendo sua frustração, mas coincidências acontecem. Quermesses atraem multidões, e multidões atraem predadores. Se há um padrão, procure quem segue as feiras, não quem as organiza. Reed queria acreditar. Queria que Hale fosse culpado, porque isso significaria ter um alvo, um nome, uma solução. Mas a verdade teimosa era que ele não tinha provas. Zero. E sem provas, em 1896, não havia justiça. Enquanto a investigação murchava, a vida da família Miller desabava. James vendeu metade da fazenda para pagar as contas que se acumulavam. Abigail parou de comer, de dormir direito, de reconhecer o marido. Ela definhava como planta sem água. O casal mal se falava. A dor era grande demais para ser dividida e cada um se afogava sozinho. Um dia, Reed encontrou um novo suspeito. Jonas Weaver, um andarilho que passara por Hollow Creek durante a semana da quermesse. Tinha histórico de pequenos furtos em outras cidades. Reed o rastreou até uma cidade vizinha e o interrogou por horas. Weaver negou tudo, mas Reed viu algo em seus olhos. Culpa, talvez, ou medo. Prendeu o homem por 3 dias, pressionando, ameaçando, fazendo tudo o que a lei frágil da época permitia. Mas Weaver tinha álibi. Estava bêbado em uma taverna a 20 quilômetros de distância durante o horário exato do desaparecimento. 4 testemunhas confirmaram. Reed teve que soltá-lo. Mais um beco sem saída. 2 anos após o desaparecimento, a investigação foi oficialmente reduzida. Reed continuou trabalhando no caso em seu tempo livre, mas sem apoio, sem recursos, sem esperança real. A comunidade, inicialmente solidária, começou a dizer o que ele mais temia ouvir. Xerife, talvez seja a hora de aceitar que o menino não vai voltar. Uma noite, Reed quase cedeu. Quase permitiu que a turba queimasse a casa 666. Ficou parado na frente da porta vermelha, segurando uma tocha, sentindo o calor das chamas refletidas em seu rosto. Atrás dele, 50 homens esperavam sua ordem. Seria tão fácil, tão final. Mas então, ele pensou em David Miller, em Abigail, em todas as respostas que ainda estavam escondidas dentro daquelas paredes. Abaixou a tocha. Não hoje, disse ele, voz firme apesar do tremor nas mãos. Não enquanto eu for xerife. A turba se dispersou, frustrada. E Reed guardou tudo o que havia coletado em uma caixa de madeira. A fotografia de David com o algodão doce, o sapatinho encontrado perto do carrossel, os telegramas sobre os outros desaparecimentos, um pedaço da porta com o número 666. Um dia, murmurou para si mesmo enquanto lacrava a caixa. Alguém vai terminar isso. Não posso ser eu, mas alguém vai. Naquela noite ele voltou. Pela última vez ao quarto dos fundos da casa 666. No centro do cômodo, onde as marcas de sapato desapareciam, Reed se ajoelhou e colocou a palma da mão no chão. A madeira estava fria, morta, mas por baixo ele jurava sentir algo. Um eco, um sussurro, uma promessa de que a verdade estava enterrada. Ali, esperando para ser descoberta. Ele não sabia que levaria 30 anos. 1900, inverno. Abigail Miller morreu durante a noite mais fria do ano, com neve rara cobrindo Hollow Creek como mortalha branca. O médico registrou a causa como febre súbita, mas todos na cidade sabiam a verdade. Ela morreu de coração partido. Morreu no dia em que soltou a mão de David, há 4 anos. O corpo apenas demorou para perceber. No funeral, James Miller não chorou. Ficou parado ao lado do caixão barato, olhando para o rosto pálido da esposa que um dia a amou, e não sentiu nada além de vazio. 7 pessoas compareceram. A cidade já havia esquecido ou escolhido esquecer. Era mais fácil assim. 3 meses depois, James vendeu o que restava da fazenda por 1/3 do valor real e desapareceu. Alguns diziam que foi para o norte. Outros
acreditavam que ele bebeu até morrer em alguma cidade distante, onde ninguém conhecia seu nome ou sua dor. Um velho contou que o viu uma vez em uma estação de trem, com barba desgrenhada e olhos mortos, murmurando: "Eu deixei meu filho sozinho. Deixei os dois sozinhos." Ninguém confirmou a história. A família Miller deixou de existir, como se nunca tivesse havido algum David, alguma esperança, alguma alegria naquela casa agora vazia. Thomas Reed assistiu ao funeral de Abigail da última fileira, segurando o chapéu entre as mãos. Ele havia envelhecido 10 anos em 4. O rosto estava marcado por rugas profundas, os olhos fundos. As mãos tremiam mesmo quando não bebia, e ele bebia cada vez mais. Naquela noite, sentou-se em seu escritório e escreveu em letras tortas no arquivo do caso: "Arquivado por falta de evidências. Que Deus perdoe minha incompetência." Ele se aposentou do cargo de xerife em 1905, doente, amargurado, carregando o peso de não ter salvado David Miller. No seu último dia de trabalho, entregou ao novo xerife, Henry Walsh, uma caixa de madeira lacrada. "Está tudo aqui dentro, tudo o que coletei sobre David Miller. Um dia, talvez alguém com melhores ferramentas do que eu consiga descobrir a verdade. Guarde isso. Não deixe que seja esquecido." Walsh aceitou a caixa com respeito, mas sem grande esperança. O caso tinha quase 10 anos. Não havia corpo, não havia suspeitos viáveis, não havia família para pressionar por justiça. A caixa foi para uma prateleira do arquivo municipal, onde se misturou a centenas de outros documentos mortos, certidões antigas, contratos esquecidos, cartas que ninguém leria novamente. Mas a história não morreu completamente. Em 1908, um grupo de adolescentes decidiu fazer um desafio de coragem: entrar na casa 666 à meia-noite e passar 1 hora lá dentro. 5 garotos, armados com lanternas e bravata, empurraram a porta vermelha e entraram. 20 minutos depois, saíram correndo, gritando, 2 deles com as calças molhadas de urina e vergonha. "Ouvimos choro de criança", contaram ofegantes. "Vinha do porão e vimos uma sombra. Alguém estava lá embaixo. A polícia foi chamada, revisou a casa novamente, não encontrou ninguém." "Só ratos e vento", disse o xerife Walsh balançando a cabeça. Mas os garotos juravam, e a cidade acreditava porque queria acreditar. Era mais fácil culpar fantasmas do que admitir que um monstro humano havia roubado uma criança e saído impune. A lenda cresceu. Pais usavam a casa 666 para assustar crianças desobedientes. "O homem da porta vermelha vai te levar se você não se comportar." Comerciantes começaram a vender cartões postais mórbidos com desenhos da casa. Turistas ocasionais passavam pela cidade só para tirar fotos. Tragédia de David Miller virou produto, espetáculo, folclore barato. Thomas Reed viu tudo isso acontecer e bebeu mais. Em 1912, aos 58 anos, seu fígado finalmente desistiu. No leito de morte, delirando com febre, ele repetia constantemente: "David, eu falhei com você. Eu tentei, garoto. Deus sabe que eu tentei." Sua filha, que não o visitava há anos, segurou sua mão e chorou. Mas Reed não a reconheceu. Via apenas o rosto de um menino segurando algodão doce, sorrindo. O funeral foi pequeno. O jornal local publicou uma nota de 3 parágrafos. "Faleceu Thomas Reed, ex-xerife de Hollow Creek, de causas naturais. Será lembrado por seu serviço dedicado à comunidade." Nenhuma menção ao caso que o destruiu. Enquanto isso, a casa 666 continuava de pé. Tentaram vendê-la 6 vezes. Ninguém comprava. Tentaram derrubá-la 2 vezes. Na primeira, um trabalhador quebrou a perna quando uma viga caiu. Na segunda, uma tempestade destruiu todo o equipamento na noite anterior. Eventualmente, as autoridades desistiram. "Deixem a maldita casa apodrecer", disse o prefeito. E assim fizeram. Em 1920, Hollow Creek estava morrendo. A população havia caído pela metade. Jovens fugiram para as grandes cidades. A estrada principal foi desviada e o comércio afundou.
A cidade que um dia teve vida e esperança, agora era só poeira, silêncio e uma casa de madeira com porta vermelha que se recusava a cair. Mas, em 1926, algo mudou. Clara Monroe tinha 28 anos quando os Texas Rangers a designaram para revisar arquivos antigos de crimes não resolvidos. Ela era uma das primeiras mulheres na força, formada em direito, obcecada por detalhes, com reputação de não desistir de casos impossíveis. Seu supervisor a chamava de cachorra de caça, não como insulto, mas como reconhecimento de que, uma vez, no rastro, ela não soltava. Clara recebeu uma lista de 47 desaparecimentos de crianças ocorridos antes de 1900 no Texas. Deveria organizá-los, criar um banco de dados, identificar padrões. Era trabalho burocrático, chato, mas Clara via oportunidade. Uma chance de aplicar métodos modernos a mistérios antigos. Passou 3 meses percorrendo pequenas cidades, vasculhando arquivos empoeirados. Em cada lugar, encontrava a mesma história. Investigações mal feitas, evidências perdidas, famílias destruídas, justiça nunca servida. Era como olhar para uma pilha de cadáveres cobertos por papel e poeira. Foi em Hollow Creek que ela encontrou a caixa de Thomas Reed. Estava em um canto do arquivo municipal, coberta por poeira de década, a etiqueta quase ilegível. Miller, David, 1896, não resolvido. Clara a abriu com cuidado, como arqueóloga descobrindo tesouro frágil. Dentro, encontrou a foto de um menino sorridente com algodão doce, um sapatinho infantil, recortes de jornais amarelados, anotações meticulosas de Reed e um pedaço de madeira com o número 666 gravado. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi um recorte minúsculo de jornal, quase ilegível, que mencionava um incêndio na casa 166 ocorrido 2 dias após o desaparecimento de David. Poucas linhas, tratado como detalhe sem importância. Clara franziu a testa, pegou sua lupa de bolso, examinou o recorte de perto. Por que esse incêndio foi ignorado? Quem o reportou? Ela leu as anotações de Reed e percebeu que ele havia notado a estranheza, mas não teve tempo ou recursos para aprofundar. Ele havia sublinhado uma palavra 3 vezes. Deliberado. Ela fechou a caixa lentamente, sentindo algo estranho, um formigamento na nuca, uma certeza inexplicável. Este caso não estava morto. Estava apenas dormindo, esperando alguém, como ela, para acordá-lo. Clara decidiu ali mesmo. Ia reabrir o caso David Miller. Não porque acreditava que encontraria o menino vivo depois de 30 anos, mas porque Thomas Reed merecia que alguém terminasse o que ele começou. Porque Abigail Miller merecia que alguém se importasse. Porque David Miller merecia ser mais do que uma lenda assustadora para crianças. Sua primeira parada foi a casa 666. A cidade estava quase deserta, mas alguns moradores antigos ainda viviam ali. Uma senhora de 80 anos, sentada em uma cadeira de balanço, apontou para a direção. Aquela coisa maldita, deviam ter queimado há 30 anos. Clara caminhou pela estrada poeirenta até a casa. O que restava dela? A estrutura estava quase completamente colapsada, teto desabado, paredes inclinadas. Mas a porta vermelha ainda pendia ali, surpreendentemente intacta, como se desafiasse o tempo e a lógica. O número 666 brilhava sob o sol da tarde. Clara se aproximou, tocou a madeira. Estava quente, mais quente do que deveria estar apenas pelo sol. Ela tirou uma faca do bolso e começou a raspar a tinta descascada, camada após camada. A tinta saía revelando marcas antigas, furos de pregos em posições diferentes. Aquele número havia sido removido e repregado pelo menos 3 vezes ao longo dos anos. Alguém fez questão de mantê-lo ali, visível, vivo. Por quê? Clara fotografou cada detalhe com sua câmera portátil. Depois, empurrou a porta e entrou. O cheiro de mofo a atingiu como parede sólida. O assoalho rangia perigosamente sob seus pés. Ela avançou com cuidado até o quarto dos fundos, onde, segundo as anotações de Reed,
As marcas de sapato de David desapareciam. Clara se ajoelhou no chão, bateu de leve em cada tábua, ouvindo o som. Madeira sólida, madeira sólida, madeira sólida. E então, um som diferente. Oco. Ela sorriu. Thomas Reed, onde quer que estivesse, acabara de ganhar um parceiro. Clara Monroe trabalhou metodicamente. Não era mulher de palpites ou intuições românticas. Era mulher de evidências, padrões, lógica fria. De volta à pensão onde se hospedava em Hollow Creek, ela montou seu escritório improvisado. Uma mesa longa coberta de papéis, fotografias, mapas, fichas organizadas por cor e data. Começou pelo incêndio. Nos registros do Corpo de Bombeiros Voluntários de 1896, encontrou o nome de quem primeiro reportou as chamas, Cornelius Hale, o organizador da quermesse. O homem que Thomas Reed havia investigado e descartado por falta de provas. Clara escreveu o nome em uma ficha vermelha e pregou no centro do quadro de cortiça. Porque você estava perto da casa 666, 2 dias após o desaparecimento, Sr. Hale. Ela passou os 3 dias seguintes reconstruindo a linha do tempo de Hale. Usando os novos recursos dos Texas Rangers, acessou registros estaduais, cruzou datas, mapeou a rota da quermesse entre 1890 e 1900. O padrão emergiu como fotografia, revelando-se em líquido químico. Em pelo menos 6 cidades por onde a quermesse passou, crianças pequenas desapareceram durante feiras ou eventos públicos. 6. Thomas Reed havia identificado 3, mas sem comunicação centralizada entre departamentos, não conseguiu ver o quadro completo. Clara via. E era perturbador. Ela organizou as fichas em ordem cronológica. 1891. Emily Carter, 4 anos, Dallas. Desapareceu durante Festival de Primavera 1893. Benjamin Lowell, 3 anos, Austin. Desapareceu durante Feira Estadual 1894. Elizabeth Dawson, 2 anos, San Antônio. Desapareceu durante Quermesse 1896. David Miller, 3 anos, Hollow Creek. Desapareceu durante Quermesse 1897. Sarah Fleming, 4 anos, Houston. Desapareceu durante Carnaval 1899. Michael Torres, 3 anos, El Paso. Desapareceu durante rodeio. Todas as crianças tinham entre 2 e 5 anos. Todas em eventos públicos com multidões. Nenhuma encontrada. E em todos os casos, a quermesse de Cornelius Hale estava na cidade ou havia passado recentemente. Mas Hale morreu em 1910, vítima de ataque cardíaco. Se ele foi responsável, levou seus segredos para o túmulo. A menos que... Clara teve uma ideia. E se Hale não agiu sozinho? E se havia uma rede? Em 1926, começavam a surgir investigações sobre tráfico de crianças nos Estados Unidos. Esquemas onde crianças sequestradas eram vendidas para adoções ilegais. Casais desesperados por filhos, dispostos a pagar sem fazer perguntas. Era possível que Hale estivesse envolvido nisso? Clara viajou para Dallas, primeira cidade da lista. Entrevistou a família de Emily Carter. A avó, agora com 82 anos, ainda chorava ao falar da neta. Nunca encontramos nenhum vestígio. É como se tivesse sido engolida pela terra. A senhora conhece alguém que adotou uma criança na mesma época? Perguntou Clara. Algum casal que apareceu repentinamente com um filho sem documentação adequada? A velha pensou por um longo momento. Havia os Williams. Eles tentavam ter filhos há anos e, de repente, meses depois que Emily desapareceu, eles tinham uma menina. Diziam que adotaram de uma família pobre de outra região, mas nunca mostraram papéis oficiais. A igreja abençoou a criança e pronto. Ninguém fez perguntas. Clara sentiu o coração acelerar. Os Williams ainda estão vivos? A avó balançou a cabeça. Morreram há anos, mas a menina... Ela deve ter uns 30 e poucos anos agora. Casou e se mudou para outro estado. Nunca soube a verdade, imagino. Clara anotou tudo meticulosamente. Voltou para Hollow Creek, com uma nova perspectiva. Se Hale vendia crianças para adoções ilegais, precisava de cúmplices locais,
Alguém para identificar os compradores, alguém para falsificar documentos, alguém para fazer as transações discretamente. Ela passou a próxima semana mergulhada em registros de cartórios, igrejas, escritórios de advocacia da região. Procurava por adoções sem documentação completa, ocorridas entre 1890 e 1900. Encontrou 17 casos suspeitos. Em 4 deles, as datas batiam perfeitamente com os desaparecimentos da lista de Hale. Um nome específico chamou sua atenção. John e Sarah Carter, Hollow Creek, adotaram informalmente um menino em novembro de 1896, apenas 2 meses após o desaparecimento de David Miller, sem certidão de nascimento original, sem documentos de transferência legal, apenas uma bênção do pastor local e pronto. A criança foi registrada como Daniel Carter, nascimento aproximado em 1893. Clara comparou as datas. David Miller nasceu em março de 1893. Daniel Carter tinha nascimento aproximado em 1893. Ela pegou a fotografia de David, estudou o rosto do menino, cabelos castanhos, olhos claros, estrutura óssea delicada. Precisava encontrar Daniel Carter. Descobriu que ele ainda vivia na região, trabalhando como restaurador de casas antigas. Clara o localizou 3 dias depois, trabalhando na reforma de um celeiro nos arredores da cidade. Ele era alto, talvez 1,80 m, cabelos castanhos começando a ficar grisalhos. Nas têmporas, mãos calejadas de trabalhador manual. Havia algo em seu rosto, uma suavidade, uma gentileza, que contrastava com a força física. Sr. Carter, Clara se apresentou como investigadora dos Rangers, mantendo o tom profissional e neutro. Estou revisando registros antigos de adoções no estado. Percebemos algumas inconsistências na documentação e estamos tentando organizar os arquivos. Poderia responder algumas perguntas? Daniel pareceu desconfortável, mas cooperativo. Claro, mas não sei se posso ajudar muito. Meus pais, John e Sarah, já faleceram. Eles nunca conversaram muito sobre como a adoção aconteceu. Clara fez perguntas gerais primeiro, estabelecendo rapport. Onde ele cresceu? Como foi a infância? Que memórias tinha dos pais adotivos? Daniel falava com afeto genuíno sobre John e Sarah Carter. Pessoas trabalhadoras, religiosas, amorosas. Eles me deram tudo que tinham, disse ele com gratidão real na voz. O senhor tem alguma memória de antes de estar com os Carter? Clara perguntou casualmente, como se fosse apenas uma formalidade. Daniel ficou em silêncio, o olhar distante. Às vezes tenho flashes. Não sei se são memórias reais ou pesadelos de criança. Um lugar escuro, cheiro de terra molhada. Uma porta vermelha. Ele balançou a cabeça, como se afastando da imagem. Mas deve ser só imaginação. Criança tem umas ideias estranhas. Clara manteve a expressão neutra, mas internamente sentia euforia misturada com terror. Uma porta. Vermelha, repetiu anotando. Interessante, mais algum detalhe? Tem uma música, disse Daniel lentamente, como se estivesse puxando algo do fundo de um poço escuro. Alguém cantava para mim, uma voz de mulher. Não sei a letra, mas a melodia. Às vezes acordo no meio da noite e ela está na minha cabeça. Ele deu um sorriso sem graça. Deve parecer loucura. Não parece, Clara respondeu suavemente. Ela agradeceu o tempo dele e se despediu, prometendo voltar se precisasse de mais informações. Daniel acenou e voltou ao trabalho, sem ideia da bomba que Clara carregava. De volta à pensão, Clara organizou tudo. A data de adoção de Daniel batia com o desaparecimento de David. A idade correspondia. A descrição física era compatível. As memórias fragmentadas de porta vermelha e porão escuro eram consistentes com o que Reed havia encontrado na casa 666. Mas ela precisava de mais. Precisava de algo definitivo. Lembrou-se de que, na caixa de Thomas Reed, havia uma mecha de cabelo de David que Abigail havia cortado e guardado em um medalhão. Clara examinou o medalhão. O cabelo era castanho claro, fino, infantil.
Mas como comparar isso com o cabelo de um homem de 33 anos? Análises de DNA. Eram primitivas demais em 1926 para ser úteis em casos civis. Então ela teve uma ideia. Vasculhou novamente as anotações de Reed. Encontrou uma entrevista com Abigail, onde ela mencionava detalhes físicos de David. Uma pequena marca de nascença no ombro esquerdo em forma de lua crescente e uma cicatriz atrás da orelha direita, resultado de uma queda quando tinha 2 anos. Meia-lua perfeita, Abigail havia descrito. Como se tivesse sido desenhada. Clara precisava verificar se Daniel tinha essas marcas. Mas como fazer isso sem revelar tudo prematuramente? Se ele não fosse David, causaria trauma desnecessário. Se fosse, o impacto dessa revelação precisava ser cuidadosamente gerenciado. Ela decidiu ser parcialmente direta. Voltou até Daniel no dia seguinte. Sr. Carter, preciso fazer uma pergunta que vai parecer estranha, mas é importante. O senhor tem alguma cicatriz ou marca de nascença específica, especialmente da infância? Daniel a olhou com confusão crescente. Por que precisa saber disso para organizar arquivos de adoção? Clara respirou fundo. Chegara a hora. Porque há uma possibilidade de que sua adoção não tenha sido legal. E se for o caso que estou investigando, o senhor pode ter sido separado de sua família biológica de forma criminosa. O rosto de Daniel perdeu a cor. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente, com voz cuidadosa, disse: Tenho uma marca de nascença no ombro esquerdo. Minha mãe, Sarah, dizia que eu já tinha quando me adotaram. Parece uma lua. Ele pausou. E tenho uma cicatriz atrás da orelha direita. Pequena. Formato de meia-lua também. Clara sentiu as mãos tremerem. Precisou segurá-las contra a saia para esconder a reação. Posso ver? Daniel hesitou, mas depois afastou a gola da camisa, revelando o ombro esquerdo. Ali, claramente visível, uma marca de nascença marrom em forma de lua crescente. Depois virou a cabeça e afastou o cabelo atrás da orelha direita. Uma pequena cicatriz branca, perfeitamente curvada, como uma meia-lua. Clara precisou se sentar. Sr. Carter, Daniel, te preciso que venha comigo. Há algo que precisa ver. Algo sobre sua história que pode mudar tudo o que sabe sobre si mesmo. Daniel olhou para ela com medo crescente nos olhos, mas assentiu. Porque no fundo, em algum lugar profundo onde memórias fragmentadas viviam, ele sempre soube que havia algo errado, algo faltando. Uma porta vermelha que nunca deveria ter atravessado. Clara levou Daniel para a pensão. Antes de mostrar qualquer coisa, ela precisava prepará-lo. O que vou mostrar vai ser difícil. Pode mudar completamente sua compreensão de quem você é. Se preferir não saber, posso parar agora. Daniel engoliu em seco. As mãos tremiam ligeiramente. Preciso saber. Clara começou mostrando a fotografia. David Miller, 3 anos, segurando algodão doce rosa, sorrindo para a câmera. Daniel pegou a foto com cuidado, como se pudesse quebrar. Estudou o rosto do menino por um longo tempo. Passou o dedo sobre a imagem. Quando levantou os olhos, havia lágrimas. Sou eu, sussurrou. Não era pergunta. Era reconhecimento. Clara, então, explicou tudo metodicamente. O desaparecimento durante a quermesse em setembro de 1896, a investigação de Thomas Reed, a Casa 666, as correntes no Middles, porão, o incêndio misterioso. Conforme falava, Daniel ficava cada vez mais pálido. Suor começou a se formar em sua testa. Ele respirava rápido, superficialmente, como se o ar não fosse suficiente. 2 meses após seu desaparecimento, continuou Clara, John e Sarah Carter adotaram informalmente um menino sem documentação adequada. Esse menino era você. Acredito que seus pais biológicos eram James e Abigail Miller. E acredito que você foi sequestrado e vendido como parte de um esquema de tráfico de crianças. Daniel se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Começou a andar em círculos, passando as mãos pelo cabelo, puxando as mechas. Não, isso não. Meus pais não fariam isso. Eles me amavam. Eles... A voz quebrou.
Ele se encostou na parede, deslizando até sentar no chão, enterrando o rosto nas mãos. Clara se ajoelhou ao lado dele, mas não tocou. Deu espaço para a dor. Levou vários minutos até Daniel conseguir falar novamente. Minha família verdadeira, o que aconteceu com eles? Clara explicou sobre Abigail, que morreu de desgosto em 1900. Sobre James, que desapareceu após vender a fazenda. Daniel ouviu tudo com os olhos fechados, lágrimas escorrendo, silenciosamente pelo rosto. Eles morreram pensando que eu estava morto. Minha mãe, minha verdadeira mãe, sofreu por 4 anos e morreu sem saber que eu estava vivo, a apenas alguns quilômetros de distância. Os Carter sabiam? Perguntou ele finalmente, a voz carregada de dor e raiva. Eles sabiam que eu tinha sido roubado? Não tenho como ter certeza, respondeu Clara com honestidade, mas vou descobrir. Nos dias seguintes, Clara intensificou a investigação. Com a permissão de Daniel, ela voltou à casa 666, determinada a encontrar mais evidências. Desta vez, levou ferramentas adequadas e 2 assistentes dos Rangers. Foram direto ao quarto dos fundos, onde a tábua do assoalho soava oca. Arrancaram a madeira cuidadosamente. Embaixo, exatamente como Clara suspeitava, havia um compartimento escavado na terra, forrado com madeira para proteger da umidade. Dentro dele, enrolados em pano oleado preservativo, estavam objetos que fariam o caso explodir. Peças de roupas infantis de diferentes tamanhos, sapatos pequenos, uma boneca de pano e, o mais importante, documentos. Clara abriu os papéis com mãos trêmulas. Um caderno de capa de couro, páginas manchadas, mas legíveis. A caligrafia era meticulosa, quase obsessiva, e o conteúdo era devastador. Listas de nomes, datas, valores em dinheiro, rotas, contatos. Era um registro completo de uma operação de tráfico de crianças. Na primeira página, registro de transações, CH 1890-1899. Clara folheou até encontrar a entrada de David Miller. 10 de setembro de 1896. David Joseph Miller, 3 anos, Hollow Creek. Capturado durante quermesse. Mantido na casa por 5 dias. Criança dócil, choro mínimo após 2º dia. Entregue a John e Sarah Carter em 15 de setembro. Pagamento recebido $200. Pastor Morrison. Facilitou documentação. Clara leu a entrada 3 vezes. 5 dias. David havia ficado preso na casa 666 por 5 dias, enquanto a cidade inteira o procurava. Ela sentiu náusea física. Continuou folheando. O caderno continha 12 crianças ao todo, cada uma com detalhes horríveis de captura. Transporte e entrega. Cornelius Hale era claramente o organizador, mas havia vários cúmplices. Um advogado que falsificava certidões, um médico que fornecia documentos de saúde falsos e, surpreendentemente, o pastor Morrison de Hollow Creek, que abençoava as adoções ilegais e as legitimava aos olhos da comunidade religiosa. Além do caderno havia fotografias. Uma delas mostrava John e Sarah Carter em pé ao lado de Cornelius Hale, claramente em algum tipo de transação. No verso, anotação em tinta desbotada. Carter, pagamento confirmado, entrega. 15/09/1896. Clara levou tudo para Daniel. Assistir enquanto ele via a fotografia dos pais adotivos com Hale foi uma das coisas mais difíceis que Clara já precisou fazer como investigadora. Daniel segurou a foto, virou, leu a anotação e algo nele quebrou. Não com barulho ou drama, mas silenciosamente, como vidro rachando sob pressão lenta. Eles compraram uma criança roubada, disse ele, voz completamente morta. Me compraram como gado. Ele colocou a foto sobre a mesa com cuidado excessivo. Tiveram 30 anos para me contar. 30 anos. E escolheram mentir. Talvez tivessem medo. Clara começou, mas Daniel a cortou. Medo de... Quê? De que eu fosse embora. De que eu os denunciasse. Ele riu amargamente. Eu era uma criança. Confiei neles completamente. E eles sabiam que havia uma mãe em algum lugar chorando por mim. E não fizeram nada.
Clara deixou que ele processasse. Mas depois de um tempo, perguntou: "O que quer fazer agora?" Daniel olhou para ela com olhos vermelhos. "Quero encontrar todos, cada cúmplice, cada pessoa que ajudou Hale, e quero que o mundo saiba o que fizeram." Foi quando Agnes Porter apareceu. A mulher idosa, agora com 78 anos, tinha ouvido rumores de que os Rangers estavam investigando a Casa 666 novamente. Ela procurou Clara voluntariamente. "Preciso falar", disse ela com voz trêmula, mas determinada. "Carreguei esse fardo por tempo demais." Agnes confessou tudo. Ela havia sido assistente na quermesse de Hale entre 1895 e 1898. No começo, realmente acreditava que estavam ajudando crianças órfãs ou abandonadas a encontrar lares. "Cornelius era tão convincente", disse ela, olhos marejados. "Dizia que salvávamos essas crianças de vidas de miséria, que lhes dávamos famílias amorosas." Mas com o tempo, Agnes percebeu a verdade. Ele as roubava. Escolhia crianças em multidões. Esperava o momento certo e as levava. Eu cuidava delas no porão da casa 666. Alimentava, cantava para acalmá-las, até os novos pais virem buscá-las. Ela olhou diretamente para Daniel, reconhecimento doloroso em seus olhos velhos. "Eu me lembro de você. Você era tão pequeno. Chorava pela mãe todas as noites. Eu cantava para você dormir, uma canção de ninar que minha própria mãe cantava para mim." Sua voz falhou. "Quando os Carter vieram buscá-lo, você estava com tanto medo. Você se agarrou a mim, e eu te entreguei mesmo assim." Agnes começou a chorar, lágrimas escorrendo pelas rugas profundas. "Tentei compensar pelo menos uma vez. Em 1898 havia uma menina. Hale queria vendê-la, mas eu a escondi. Levei para longe durante a noite e deixei na porta de um orfanato com uma nota explicando tudo. Quando Hale descobriu, ele me ameaçou de morte. Fugi da quermesse e tentei esquecer, mas nunca consegui." Daniel ouviu tudo em silêncio. Quando Agnes terminou, ele perguntou apenas uma coisa: "Qual era a canção que você cantava?" Agnes começou a cantarolar, voz trêmula e quebrada pela idade. Uma melodia simples, antiga, tranquilizadora. Daniel fechou os olhos. "Eu conheço essa música", sussurrou. "Acordo com ela na minha cabeça desde que me lembro." Ele abriu os olhos e olhou para Agnes. "Você ajudou um monstro, mas também salvou pelo menos uma criança. Não sei como me sentir sobre isso." "Nem eu", respondeu Agnes honestamente. Clara agora tinha evidências concretas: o caderno de Hale, documentos falsos, testemunho de uma cúmplice e a prova física de que Daniel Carter era David Miller. O caso estava completo, mas a parte mais difícil ainda estava por vir: decidir o que fazer com a verdade. Naquela noite, Daniel voltou sozinho à casa 666. Ficou parado, diante da porta vermelha sob a luz da lua. O número 666, que antes era só um símbolo de medo para a cidade, agora tinha significado pessoal. Por trás daquela porta, sua infância verdadeira foi roubada. Por trás daquela porta, ele passou 5 dias aterrorizado antes de ser vendido como mercadoria. Ele empurrou a porta, entrou, caminhou até o porão. Ali, na escuridão quase completa, permitiu-se sentir tudo: raiva, dor, perda, traição. Gritou até a voz ficar rouca, chorou até não ter mais lágrimas, e quando finalmente saiu, horas depois, havia tomado uma decisão. "Vou recuperar meu nome", disse. A Clara no dia seguinte: "Sou David Miller, sempre fui, e vou garantir que nenhuma outra criança seja esquecida como eu fui." 3 semanas depois, Clara Monroe apresentou o caso completo aos Texas Rangers. A sala de reuniões ficou em silêncio absoluto enquanto ela expunha as evidências. Quando terminou, o comandante William Foster analisou cada documento com expressão grave e então disse as palavras que Clara estava esperando: "Vamos reabrir formalmente todos os casos relacionados. E Monroe, excelente trabalho." A notícia explodiu. Jornais de todo o Texas publicaram manchetes dramáticas.
Criança desaparecida em 1896 encontrada viva. Esquema de tráfico infantil revelado 30 anos depois. O segredo mortal da Casa 666. David Miller se tornou o rosto público do caso. Ele deu entrevistas, sua foto circulou nacionalmente e ele fez um apelo público. Se você foi adotado, sem documentação adequada entre 1890 e 1900, especialmente após uma quermesse ou feira, por favor entre em contato. Você merece saber a verdade. As respostas vieram em ondas. Cartas, telegramas, pessoas aparecendo pessoalmente. Clara e sua equipe trabalharam incansavelmente cruzando informações, verificando certidões, reconstruindo histórias perdidas. Dos 12 nomes no caderno de Hale, localizaram 7 pessoas ainda vivas. O primeiro reencontro aconteceu em Austin. Uma mulher chamada Margaret, 35 anos, descobriu que era Elizabeth Dawson, sequestrada em 1894. Seus pais biológicos haviam morrido, mas ela tinha 2 irmãos mais velhos que nunca pararam de procurá-la. Clara estava presente quando Margaret encontrou seus irmãos pela primeira vez. Os 2 homens, agora na casa dos 40, reconheceram a irmã instantaneamente. Você tem os olhos da mamãe, disse o mais velho, voz quebrando. Ela te procurou até o último dia de vida. Os 3 se abraçaram no meio da estação de trem, chorando, enquanto passageiros paravam para assistir sem entender o milagre que testemunhavam. Mas nem todas as histórias tiveram finais felizes. 2 das vítimas encontradas se recusaram a aceitar a verdade, protegendo a memória dos pais adotivos e escolhendo não buscar suas famílias biológicas. Clara respeitou suas decisões. Justiça não pode ser forçada, disse ela. Algumas pessoas precisam escolher suas próprias verdades. Quanto aos cúmplices, a maioria estava morta. Cornélius. Haley, o advogado, o médico, todos enterrados há anos. Mas o pastor Morrison, agora com 84 anos, cego e vivendo em um asilo, estava vivo. Quando confrontado por Clara e David, ele confessou imediatamente. Eu sabia que era errado, disse ele, voz trêmula de idade e culpa. Mas Hale me pagava bem. Eu tinha dívidas de jogo, precisava do dinheiro. Ele se virou na direção aproximada de onde David estava sentado, embora não pudesse vê-lo. Você é o menino Miller? Sim. Eu batizei você quando bebê, Morrison disse, lágrimas escorrendo dos olhos sem visão. Segurei você nos braços e prometi a Deus que protegeria sua alma. E então, anos depois, falsifiquei sua adoção para um casal que sabia ter comprado uma criança roubada. Que Deus me perdoe, porque eu não posso me perdoar. David olhou para o velho pastor por um longo momento. Depois se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Algumas traições eram grandes demais para perdão. Legalmente, processar crimes de 30 anos antes era complicado. Muitas leis de prescrição haviam expirado. Mas os Rangers conseguiram levar Morrison e 2 cúmplices menores ainda vivos à justiça. Não foi vitória completa, mas era reconhecimento oficial de que aquelas crianças foram vítimas, suas famílias foram destruídas e os responsáveis não seriam esquecidos. David enfrentou a decisão mais difícil, seu nome. Após semanas debatendo, ele decidiu. Vou honrar ambos. Danielle Carter é quem eu me tornei, as experiências que vivi, as pessoas que amei. Mas David Miller é quem eu nasci para ser, a criança roubada, a família que me perdeu. Sou David Daniel Miller Carter. Ele pediu para visitar o túmulo de Abigail. Clara o acompanhou naquele dia cinzento de outono. A lápide era simples. Abigail Miller, 1868-1900, mãe amada. David se ajoelhou, colocou flores frescas sobre a terra há tanto tempo acomodada. Mãe, disse ele, voz embargada, não sei se pode me ouvir, mas preciso que saiba que eu sobrevivi. Eu estou bem. E sinto muito. Sinto muito por cada lágrima que derramou, por cada noite que passou acordada me procurando, por morrer sem saber que eu estava vivo. Ele tocou a lápide de pedra fria, mas vou garantir que sua dor não tenha sido em vão. Prometo.
A comunidade de Hollow Creek decidiu transformar a Casa 666 em um memorial para crianças desaparecidas. David liderou o projeto pessoalmente. Voluntários vieram de todo o estado para ajudar. A estrutura foi restaurada cuidadosamente, preservando a Porta Vermelha como peça central. O número 666 foi mantido, mas agora com novo significado. Não de medo, mas de verdade revelada. Na inauguração em 1928, centenas de pessoas compareceram. David fez o discurso principal. Esta casa representou o pior da humanidade: ganância, crueldade, destruição de inocentes. Mas hoje transformamos esse símbolo. Que seja lembrete de que a verdade, mesmo tardia, sempre encontra seu caminho. Que nenhuma criança desaparecida seja esquecida. Que nenhuma família sofra em silêncio. Um painel de bronze foi instalado com os nomes das 12 crianças identificadas no caderno de Hale. Espaço foi deixado para adicionar mais nomes, conforme outros casos fossem descobertos. E na Porta Vermelha, agora restaurada e polida, uma placa. Pela memória das crianças perdidas e pelas famílias que nunca desistiram. Nos anos seguintes, o Memorial Casa 666 inspirou mudanças significativas. Outras cidades reabriram casos antigos. Novas leis de proteção infantil foram aprovadas no Texas. Bancos de dados centralizados foram criados para rastrear desaparecimentos. O caso que começou com um menino segurando algodão doce acabou mudando a forma como os Estados Unidos lidavam com crianças desaparecidas. David dedicou o resto da vida ao memorial. Trabalhou como diretor voluntário, ajudou dezenas de famílias a encontrar respostas, deu palestras em escolas e universidades. Nunca se casou, mas dizia que suas famílias eram todas aquelas que ajudou ao longo dos anos. Clara Monroe continuou sua carreira nos Rangers, tornando-se lenda na força. Manteve contato próximo com David até o fim. Em suas memórias, publicadas em 1952, ela escreveu: "O caso David Miller me ensinou que justiça não tem prazo de validade. A verdade pode ser enterrada, mas nunca morre completamente. Alguém, em algum lugar, sempre a encontrará." Em 1960, aos 67 anos, David Miller Carter faleceu pacificamente durante o sono. Foi enterrado ao lado de Abigail Miller, no cemitério de Hollow Creek. Sua lápide dizia simplesmente: David Miller, Daniel Carter, 1893-1960, filho perdido e encontrado. Centenas de pessoas compareceram ao funeral, um testemunho da vida que ele reconstruiu e do impacto que teve. O Memorial Casa 666 permanece aberto até hoje. A Porta Vermelha, cuidadosamente preservada, através de décadas ainda está ali. Famílias visitam, deixam flores, brinquedos, cartas para crianças que nunca voltaram para casa. E à noite, quando o vento passa pela porta entreaberta, alguns juram ouvir não choros, mas canções de ninar. Agnes Porter cumprindo uma penitência eterna, cantando para as crianças que não pôde salvar. Thomas Reed nunca viveu para ver a justiça que tanto buscou, mas sua caixa de madeira, suas anotações meticulosas, sua recusa em deixar David Miller ser esquecido, tudo isso garantiu que 3 décadas depois, a verdade finalmente encontrasse luz. E na parede do memorial, ao lado do painel de bronze com nomes das crianças, há uma fotografia emoldurada. O xerife Thomas Reed, olhando fixamente para a câmera com olhos cansados, mas determinados. Abaixo, uma placa: para o homem que nunca desistiu. A Porta Vermelha permanece entreaberta, permitindo que a luz do sol entre e ilumine o que antes era apenas escuridão. Um lembrete simples, poderoso, silencioso. Mesmo as portas mais fechadas podem ser abertas. Mesmo os segredos mais sombrios podem ser revelados. Mesmo as histórias mais trágicas podem encontrar, se não redenção completa, pelo menos um tipo de paz. E às vezes, quando o vento é favorável e o dia está calmo, pode-se ver algo através da porta. Não fantasmas ou horrores, mas apenas luz. Luz entrando onde antes havia apenas escuridão.